are possible, only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, sentindo o amor de Jesus. Contemplo sonhando o universo que é teu, e a paz sinto em meu coração. O medo e a tristeza fugiram de mim, e eu sinto o amor do Senhor. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor, alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. O inverno mudou-se em verão para mim, o frio não mais sentirei, pois tenho em minha alma um calor singular, o sol brilha sempre para mim. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor, alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor, alegre eu irei pela vida, louvor cantarei para sempre, eu terei o teu amor. Que o Senhor Deus enriqueça as almas de nossos ouvintes durante mais esta programação. Como será a vinda do Senhor? As Escrituras têm a resposta para isto. Como será? A vinda do Senhor, a aparição de Jesus Cristo, é precedida por três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Estas são as palavras que consolam os filhos de Deus nestes dias em que estamos vivendo. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O que seria este alarido? É a mensagem de um profeta precursor da segunda vinda de Cristo. A voz de arcanjo é a mesma voz que chamou a Lázaro lá do túmulo. Ela sai do corpo de Cristo. A trombeta de Deus. A trombeta sempre chamou Israel para uma festa. Essa trombeta é chamando ambos, os que ressuscitaram e os que estiverem vivos, para as bodas do Cordeiro. Esta é a razão da nossa fé. Nós vivemos sob esta esperança. Nós vivemos alimentados por esta palavra, porque ela é vida para nós, porquanto nós a temos como absoluta, pois ela é a verdade. Então, amados, vejamos uma coisa profunda que Enoque profetizou. Em São Judas, versículo 14, está escrito: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Nós vamos abrir um parênteses aqui, porque alguém examinando a Bíblia pode dizer: ó, São Judas entrou em contradição. E mesmo a própria Bíblia, porque Enoque não é o sétimo. Enoque é o oitavo. Mas como Enoque é o oitavo? É porque a Bíblia esqueceu de citar Caim. Mas Caim não era de Adão. Alguém pode dizer, mas nem toda genealogia cita todos os nomes. Alguém pode ser filho e ficar fora da genealogia. Bom, se a gente falasse isto contra a doutrina destas pessoas, elas nos chamariam de analfabetos, de ignorantes. Como pode-se dar a genealogia de uma família excluindo um filho? Então teria que ter a razão por que aquele filho foi excluído. Pelo menos assim. E também, em outro caso, a Bíblia não diz que Caim era de Adão, nem tampouco de Deus. A Bíblia diz enfaticamente que Caim era do maligno. Caim era do maligno. Portanto, o sétimo depois de Adão é Enoque. Mas o assunto para o qual nós queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes não é propriamente sobre Caim, que é uma semente da serpente e que tem
advogados por todas as partes da terra hoje, não é? Não. Nós queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes é que existem 7 eras da igreja. E Enoque diz, veja só como é uma profecia. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Foi o 7º que falou sobre a vinda do Senhor. Tudo o que está escrito no Velho Testamento é uma sombra do Novo. É uma sombra para nós. Se realiza, torna-se real conosco. Isto é certo, ninguém discute. Então, Enoque, sendo o 7º, tinha que falar sobre a vinda do Senhor. E não há um assunto melhor para a igreja de Cristo do que a vinda do esposo. Como não há assunto melhor para uma esposa verdadeira, uma esposa amável, que ama de fato seu marido, do que a volta de seu marido, quando ele está por muitos dias fora de seu lar. É o assunto mais importante para ela. É a notícia mais agradável para ela. É a mensagem mais agradável que existe. Para a verdadeira esposa, é a volta do esposo. Mas quando aquela mulher está com a dracma perdida, quando aquela mulher está namoriscando, quando aquela mulher está envolvida com outros interesses, com segundos interesses, o retorno do marido é enfadonho, é uma má notícia, é pesada a mensagem, não serve para ela. Ela não aceita, ela não gosta, não ama a mensagem da vinda do Senhor. Enoque era o 7º. Todos antes de Enoque morreram. Mas Enoque não morreu. Enoque foi trasladado. Agora liga isto com 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde acabamos de ler versículos 16 e 17. Mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Vamos ali em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo está dizendo, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso te dá alegria? Se você dormir, será ressuscitado. Se não estiver dormindo, isto é, se não tiver morrido, será transformado. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículos 50 ao versículo 52. Então este é um assunto da vinda do Senhor. O 7º anjo tem vindo. 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E ele não poderia vir desincumbir outra coisa, senão preparar a esposa para receber a fé para o rapto, para o arrebatamento. Quando nós falamos rapto, quer dizer o arrebatamento. É rapto porque não será visto pelo mundo. O noivo apanha a noiva secretamente do mundo. O mundo não verá. O mundo continuará pregando a volta de Jesus. O comércio todo aberto. Há um hino que diz que o mercado estará fechado. Não, tudo estará aberto. Os aviões estarão sobrevoando.
e a noiva já estará há muito tempo nas bodas do Cordeiro, e este mundo em grande tribulação. O sétimo vem pregando a vinda do Senhor. Enoque falou da vinda do Senhor com milhares de seus santos. E eu sei que o assunto é importante, é gostoso, desperta interesse, chama atenção, mas nós temos de remir o nosso tempo. Portanto, fica resumida esta parte do alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus e os 7 mensageiros. Sendo Enoque o 7º no Velho Testamento, falou da vinda do Senhor. E o 7º do Novo Testamento também não podia falar outra coisa senão a vinda do Senhor. Portanto, você ouve essa mensagem, parece que está enquadrando, sintonizando com o espírito da era, que é cura divina, testemunhos de curas e outras coisas. Mas é certo, porque a mensagem do 7º anjo é composta de todas estas coisas que a palavra de Deus nos promete, das bênçãos naturais, das bênçãos da cura divina, bênçãos dos dons espirituais, mas acima de tudo, a grande bênção do arrebatamento, da vinda do Senhor. Agora, para estarmos na vinda do Senhor, para estarmos no arrebatamento, para estarmos na ressurreição, é urgente, é necessário que tenhamos o Espírito Santo. Aí onde está a controvérsia de muitos, uns pensam de um modo, outros pensam de outro. Uns dizem que quando o homem crê já tem o Espírito Santo. Outros dizem que para ter o Espírito Santo é necessário falar línguas, profetizar, curar os doentes e assim por diante. Mas existe um centro aí. Quem tem o Espírito Santo tem fé genuína na palavra de Deus. Agora, o Espírito Santo, conforme nós os da mensagem do Elias, do 7º anjo, cremos, o Espírito Santo, em sua porção para o rapto, para a dinâmica, para a fé perfeita, porque tem que haver uma fé perfeita para sermos transformados. Então o Espírito Santo, para este fim, é dado a quem já tem o Espírito Santo. Isso é Bíblia. Jesus disse, aquele que tem, ser-lhe-á dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se você, irmão, descrê que temos o Espírito Santo, enquanto muitos se descansam e relaxam até suas vidas, porque já creram, porque já fizeram isto, já fizeram aquilo, então se descansam que têm o Espírito Santo. Vejam os extremos. Mas nós aguardamos uma hora suprema, uma graça suprema, uma fé suprema, para um momento supremo, que exige a fé perfeita, a dinâmica poderosa da transformação dos nossos corpos abatidos, para sermos conforme Ele é, para termos corpos conforme o corpo de Jesus Cristo, que pode sujeitar-se a si todas as coisas. Todo poder é dado ao corpo de Cristo. Por isso Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho, esse estímulo dogmático de ismos, que só provoca contenda, só provoca controvérsia, facção, separação. Mas enchei-vos do Espírito. Aquele que tem, ser-lhe-á dado. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Temos ou não o Espírito Santo? Temos fé genuína na palavra,
na mensagem que Deus tem enviado nesses dias, segundo o seu propósito, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Temos fé genuína nesta mensagem, a ponto de não conjecturarmos, não ficarmos como aquelas folhinhas secas que caem dentro de um rio. Elas estão de verdade dentro de um rio de águas vivas, mas elas são folhas secas e só andam pelos barrancos, esbarrando em qualquer galhinho que existe às margens do rio. São folhas secas, sem vida, que têm caído na verdade dentro do rio, têm caído na verdade na mensagem, mas vivem esbarrando de galhinho em galhinho. Eu tenho olhado isto nos rios, onde eu tenho ido. Eu gosto de olhar a natureza, porque ela é uma Bíblia aberta. E Paulo disse que a natureza é uma Bíblia a ponto de deixar todos os homens inexcusáveis diante de Deus. Você não quer ser uma folha seca dentro desse rio que é a mensagem? Rios de águas vivas, esbarrando nos galhinhos dos barrancos, esbarrando nas dificuldades, vivendo sempre nas fronteiras. Você quer fluir, você quer correr, você quer ser aquela água do leito. Oh, como isto faz com que a alma do eleito se abasteça, se reforce para a hora em que estamos vivendo. Agora lembre-se, isto é Bíblia. Aquele que tem, ser-lhe-á dado. Se você não tem o Espírito Santo, então se desespere para ter o Espírito Santo. Não se desespere simplesmente para ter uma sensação, para falar em línguas. Porque o diabo pode personificar todos os dons, mas ele não pode, de maneira alguma, dar uma vida vivida. Se você diz que tem o Espírito Santo e a sua vida não harmoniza com a palavra de Deus, existe alguma coisa errada. Então Satanás, como no monte da tentação, vem e lhe diz: oh, você diz que tem o Espírito Santo? E onde estão as curas? Onde estão as maravilhas? Vamos, muda a árvore de lugar, faça essa pedra virar pão, explorando as circunstâncias. Você sabe que o Espírito Santo não é somente para fazer sinais para os ímpios, para uma nação pervertida, para um povo renegado, como disse Jesus. Um povo mau pede sinais. O Espírito Santo é para você ter consolo, conforto, força, poder, para arcar com sua cruz e subir o Calvário, morrer com Cristo, ser crucificado com Cristo e ser ressuscitado e não provar da corrupção do mundo. Porque o corpo de Cristo não se corrompe. Não é simplesmente para fazer prodígios e maravilhas, porque muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilhas, expulsamos demônios, profetizamos. E ele vai dizer: não vos conheço. Ó Senhor Deus, continue falando aos corações ouvintes o que é o Espírito Santo e para que ele foi dado, para uma vida vivida, para negar-nos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. O poder de Deus está manifestado na igreja através do sofrimento que ela enfrenta com fé resignada, com abnegação, com coragem, obedecendo a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Toma a cruz e segue-me, ouvi Jesus dizer, pra te salvar na cruz morrer, em
Cristo irei seguir, na terra que eu no porvir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo meu mestre irei seguir, por onde me conduzir. Meu ser e meu amor darei a Cristo meu Senhor. Ele é meu Salvador e Rei, por onde me conduzir, por onde me conduzir, por onde me conduzir, a Cristo meu mestre irei seguir, por onde me conduzir. Quando contemplo a rude cruz, onde morreu meu Salvador, do mundo as honras sem Jesus, não tem pra mim nenhum valor. Oh, não permitas, meu Senhor, que me glorie senão da cruz, do meu amado Redentor, que me salvou e trouxe a luz. Oh, contemplai o Salvador, na cruz sofrendo amarga dor, pra nos salvar da perdição e conceder-nos seu perdão. Se o mundo todo fosse meu, que poderia eu dar-te, ó Deus? Teu grande amor me resgatou, sou teu meu Rei, meu Salvador. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor.
Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é fácil e fé, somente crer. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, o crente fiel. Lá no céu as estrelas a brilhar tem seu brilho celeste fulgor. Aqui na terra os crentes fiéis rende a Deus o perfeito louvor. Sedes tu, irmãos muito fiéis, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Pois será para ti muito glorioso este dia que há de chegar. Todos os crentes vestidos de brancos com Jesus irás encontrar. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Os acordes celestes ouvir, melodia que não tem mais fim, cantada por anjos e arcanjos, querubins e serafins. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Para os meus amados irmãos, que conhecem a mensagem, a estatura de um homem perfeito, pregada pelo Elias, pelo profeta desta era, é muito fácil entender sobre o que nós vamos falar nesse instante. A construção deste edifício
esta estatura, começamos com o fundamento da fé. A fé é o fundamento, como o alicerce da casa. Os irmãos se lembrem de que temos fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, e logo em seguida aguardamos a coroa, que é o amor, que é o próprio Deus, Cristo. Então este edifício de Deus é construído sobre o fundamento da fé. Agora, a fé que não oferece controvérsias. Nós já sabemos o que é uma controvérsia. É um assunto que oferece vários pensamentos. Então, o resultado, ali está uma ala com um pensamento sobre o mesmo assunto, ali está outra ala com um pensamento sobre aquele mesmo assunto. Então eles chamam de matéria controvertida. Mas a fé apostólica não é uma matéria controvertida. A fé apostólica, o fundamento apostólico, o fundamento dos profetas, sempre é a palavra de Deus. A mente humana é que se controverte, mas a palavra de Deus não tem controvérsia. Isto mostra que a facção não é de Deus. O corpo de Cristo é um organismo, e esse organismo não tem um membro ali jogado fora do outro lado, da esquerda, outro da direita, outro em frente, outro atrás. É cada membro no seu devido lugar. Então esse edifício é construído por estas 7 naturezas: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Durante as 7 eras da igreja, nós temos a base, o fundamento que é fé. O mensageiro foi São Paulo. Em segundo lugar vem virtude. Se trata de Esmirna. O mensageiro foi Irineu. Em terceiro lugar vem conhecimento, a ciência de Deus. Pérgamo. O mensageiro foi São Martim. Em quarto lugar temos a temperança, que é a era de Tiatira. Aquele mensageiro operou com espírito de temperança de uma maneira tremenda. Foi Columba. Em quinto lugar vem Sardes. A paciência foi Martim Lutero. Em sexto lugar nós temos Filadélfia, que foi Wesley, não é? O mensageiro, trazendo aquela característica do amor fraternal. E em sétimo lugar seria a reunião de todas estas características, todas estas naturezas, então operando em nós, no corpo de Cristo, no edifício de Deus, o amor, Cristo manifestado. Por isso o profeta diz que temos vindo de fé, logo virtude, logo ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E agora que fazer? Estamos esperando a coroa, a qual é amor, porque Deus é amor, e Ele é quem controla tudo, e é a potência de cada uma destas coisas, de cada uma destas naturezas. Sim, Senhor. Ele, o próprio Deus, é a potência de cada uma destas coisas que temos citado. Agora aqui no desenho, no gráfico da pirâmide,
com 7 degraus, cada uma representando uma virtude: fé, virtude, conhecimento, etc. Então, entre cada degrau há umas ondas. E que são? O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isto para soldar uma coisa na outra, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Esta igreja que receberá a pedra de coroa está edificada não sobre um credo, não sobre um dogma, mas sim sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E ela tem vindo através das eras manifestando estas naturezas do Cordeiro: fé, virtude, conhecimento, etc, etc. Então, meus amados, quando esta pedra de coroa desce sobre este corpo, então o que acontece? É Cristo manifestado em toda a sua plenitude na igreja, no seu corpo. Veja só qual é a necessidade que temos no momento. É de estarmos embaraçados com problemas de casamento e divórcio? É de estarmos enrolados com problemas de ordens materiais? Enredados? Não. A circunstância, a emergência do momento é que vivamos aquilo que o Senhor tem proposto para nós. O sinal que é obtido exclusivamente através da obediência total à palavra. Temos aprendido através das Escrituras que aquele que tem, ser-lhe-á dado, mas aquele que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, se a igreja tem o Espírito Santo, ela receberá essa pedra de coroa. Mas se ela não tem, ela não receberá a pedra de coroa. A viúva recebeu de fato a multiplicação do azeite e da farinha, mas porque ela já tinha um pouquinho. Ela tinha a porção. O rapazinho, que tinha apenas ali uns 5 peixinhos, 2 pães, ou vice-versa, também viu a multiplicação dos pães. Mas ele deu o que tinha. Ele tinha alguma coisa. Ele tinha um fundo que clamava por outro fundo. Você tem que ter o Espírito Santo para que você tenha a pedra da coroa. A coroa que é Cristo venha e acople neste corpo, neste edifício, e o leve para a glória eterna, para as bodas do Cordeiro. Não tenhamos dúvida, se nós começamos a nos embaraçar, se temos ou não o Espírito Santo, enquanto houver uma interrogação, nós não passaremos dali. É certo que você não deve prosseguir enganado, pensando que tem o Espírito Santo quando não tem. Mas eu pergunto, uma mulher ficaria enganada se ela concebeu ou não? Eu já vi caso da mulher ter um quisto dentro de si, no seu ventre, e às vezes ficar enganada. Mas ela fica enganada só por um pouco de tempo, pensando que estava gestante, quando não era gestação, quando não era uma criança que estava no seu ventre, era um quisto. Pode ser que a igreja se engane, pensando que tem o Espírito Santo quando tem um quisto dentro de si. Mas pelos seus frutos conhecereis. Eu me lembrei numa hora oportuna de quando Isabel se aproximou de Maria. Ela tinha uma criança no seu ventre e deu sinal de vida porque aquela criança estava cheia do Espírito Santo. João Batista. Um quisto não se moveria. É o Espírito de Deus que está movendo esse povo.
É o Espírito de Deus que move a igreja para o pudor, para a modéstia, para a santificação, para a justificação. É o Espírito de Deus que está movendo o seu coração, irmã, para a oração, para amar a palavra, para ser obediente. O Espírito de Deus não te move para ficar falando daqui e dali. O Espírito de Deus não pode mover para ficar conjecturando, arrazoando, prosseguindo sem autorização. O Espírito de Deus não pode mover para contendas, para maledicência. Na verdade, está havendo uma formação, um sinal de gestação, mas não é um quisto, porque é maledicência, porque é contenda, é vaidade, é mentira. Mas se o seu coração está clamando pela vinda do Senhor, se a sua vida está clamando, se as suas próprias fraquezas clamam por uma perfeição, então este é o Espírito Santo. Então a estes a minha graça te basta, disse Jesus. Se as suas fraquezas clamam por uma perfeição, então, que perfeita debilidade, operando uma perfeita força agora, operando o desejo de ser como Cristo, de falar como Cristo, de olhar como Cristo, de pensar como Cristo. Mas quando menos espera, está pensando como um incrédulo. Quando menos espera, está olhando como ímpio. Quando menos espera, está falando como ímpio. Está se vestindo como a ímpia. Então este não é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que introduziu Cristo em Maria é o mesmo que tem introduzido Cristo na igreja. E ele vem tomando forma, ocupando a vida da igreja em todos os seus aspectos, ocupando a vida da igreja em todos os sentidos. E agora nós podemos lembrar que o que foi Deus, tudo que Deus foi derramado em Cristo. E Cristo, por sua vez, se derramou na igreja. Ele disse: eu vou e venho para vós. Ele foi derramado na igreja, para que a igreja provasse para o mundo que o seu ministério não foi barrado, não foi interrompido com sua morte, porque a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. Logo em seguida, logo após o Pentecostes, logo depois dele descer, segundo sua promessa sobre a igreja, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. As mesmas obras mostrando que o mesmo Cristo estava na igreja. E mais do que isso, não simplesmente milagres, maravilhas, mas sim poder para morrer por causa daquele nome, poder para sofrer por causa daquela mensagem, poder para ir até a cruz, poder para ir às arenas, às fogueiras, às cadeias, aos martírios como verdadeiros cristãos. O Espírito Santo é para dar poder, para você negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, subir o Calvário, ser crucificado com Cristo e viver não mais você, mas sim Cristo em você. O Espírito Santo te leva a renunciar-se a si mesmo, seus próprios pensamentos. Os ismos desaparecem. O Espírito Santo te leva a ser guiado exclusivamente pela palavra de Deus. Nós sabemos que o profeta tinha visões infalíveis,
Mas, no entanto, o que ele diz a respeito das visões? Ele diz que as visões podem falhar, mas a palavra de Deus nunca falha. A igreja de Jesus, a igreja noiva hoje não pode ser dirigida por visões de quem quer que seja. A igreja hoje tem que ser dirigida pela palavra, pelo próprio Espírito Santo, agindo individualmente dentro de cada membro. Porque a igreja de Cristo é composta de membros, e hoje não é Deus em um homem ali particularmente, mas é Deus na igreja. Antigamente era um homem ungido, mas hoje é um povo ungido. Isto é as Escrituras, isto é a mensagem. O sacerdote não é um homem à parte, é o corpo de Cristo, no qual habita o sumo sacerdote, no qual está o sacerdote, no qual está o espírito de intercessão, no qual está a estatura do varão perfeito, no qual está a fé apostólica, a virtude apostólica, o conhecimento apostólico, a temperança apostólica, a paciência de Cristo, a piedade de Cristo, que tudo resume em uma doutrina apostólica, fundamento dos apóstolos, fundamento dos profetas, é a palavra de Deus. Oh, a estas alturas, eu creio que cada eleito tem entendido que a palavra é o fundamento. Sobre este fundamento, temos edificado a nossa fé. E essa fé produz essa estatura. E agora o que estamos esperando? Estamos esperando um grande espetáculo público? Não. Estamos aguardando a pedra de coroa. Para quê? Para fazer de nós pessoas distintas dentro da igreja? Não. Para nos levar para a glória eterna, para as bodas do Cordeiro, para aquela grande ceia do Cordeiro. Não quer você deixar toda a confusão, toda a Babilônia. Não quer você deixar todo mal entendido, colocar toda a confusão de lado e abraçar o que é simples e real e perfeito e simplesmente procurar viver uma vida escondida em Cristo, em silêncio, em amor, em obediência à palavra, procurando dar honra a Cristo. Não deseja você isto no seu coração? Se deseja, então, ó Pai bendito, atenta para o desejo desta irmã, deste irmão, que no seu coração deseja Cristo, exclusivamente Cristo, e a manifestação do Espírito Santo, em fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Enche este coração que deseja a vida perfeita em Cristo, poder do alto para ser humilde e suportar as provas. Manifesta este poder, Senhor, no sofrimento, na angústia, na derrota aparente diante dos homens, mas a vitória sobre Satanás. Em nome de Jesus, nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Pedra de esquina, pedra angular. Isto é rocha pura, toda criatura pode segurar. Esta rocha é Cristo, todos os imprevistos pode resolver. Todos os teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Esta rocha é Cristo, todos os imprevistos pode resolver. Todos os teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Cristo tem poder.
praia e não sabem me ajudar. Eu confio em meu mestre e com ele eu vou seguir. Jesus venceu em meu lugar, morreu na cruz pra me salvar. Agora espero ele voltar, com ele eu vou morar. A viagem é bem longa, eu marro em bravo é. Meu piloto em meu lado, nenhum mal eu temerei. Tão grandes são as ondas, vou vencendo pela fé. E maiores são as bênçãos, que no céu eu gozarei. Jesus venceu em meu lugar, morreu na cruz pra me salvar. Agora espero ele voltar, com ele eu vou morar. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.